Alô, galera, estamos aqui ao vivo, direto do estúdio Pod Bururu, e é um convidado especial que a gente vai montar esta interação para que cada um tire as suas conclusões e depois a gente vai batalhar em cima desse trabalho. Muito bem-vindo, Paulinho, seja o nosso convidado de honra e esteja aqui para nos ajudar a trilhar esse caminho. Muito obrigado, Orlando. Queria agradecer ao pessoal da produção aqui, agradecer os ouvintes, os telespectadores que estão assistindo também esse Pod Bururu, o primeiro inicial aí da nossa batalha eleitoral. E eu estou aqui à disposição para poder responder todas as perguntas e tentar fazer com que a população de Jandira possa conhecer um pouco mais sobre a nossa história, nossos projetos e a vontade de reconstruir Jandira e libertar Jandira. Paulinho, eu estive fazendo uma pesquisa relacionado às pessoas e fazendo perguntas, o que elas esperavam, né, ou que esperam do Paulinho prefeito. E tem algumas questões aqui relacionadas à cidade. Como, por exemplo, sendo eleito, como vai conduzir a implantação do hospital em Jandira? Tem uma ideia, tem um projeto? O que você pode dizer a esse povo a respeito desse tema aí que muita gente ainda se questiona? Bom, senhor Orlando, essa pergunta é bem oportuna, porque nós vivemos um momento hoje na cidade de Jandira que temos lá em torno de 130 mil habitantes e a maior parte da população de Jandira depende do serviço público do SUS. E em nossa cidade, quando a gente governou o município, a gente conseguiu fazer lá que acontecesse na cidade, no nosso hospital que tinha lá, 10 mil partos de nascituros em Jandira, e que depois que nós saímos de lá, depois dos 5 próximos prefeitos que passaram depois, a cidade nunca mais teve parto feito na cidade. Os filhos de Jandira não nasciam mais em Jandira, nasciam fora, com o registro feito em cidades vizinhas. Estou dizendo isso por quê? Para dar um exemplo do que nós fazíamos nessa época, de 2001 a 2008. Nós construímos mais de 7 unidades de saúde e 2 eram 24 horas, funcionava tudo vapor. Sem contar também que na nossa época nós tínhamos os médicos em casa, remédio em casa, farmácia popular. A gente tinha um sistema de trabalho que foi humildemente falando, através da gente em Jandira, que era um laboratório de experiências públicas na saúde, a gente tinha um projeto que é o atual projeto hoje do governo federal dos Mais Médicos. Eu fui a Cuba no ano de 2001 para tentar conseguir uma relação de parceria com Cuba, poder tentar tratar das crianças e dos senhores mais adultos, adolescentes, jovens também, e a terceira idade, o tratamento do vitiligo. E a partir dessa relação que eu tive de contato, em contato com eles lá em Cuba, a gente criou essa ideia dos Mais Médicos, e que depois virou um projeto nacional. Mas, senhor Orlando, sobre sua pergunta especificamente do presente hoje, Jandira tem um orçamento aproximado hoje de 600 milhões de reais, superestimado. A cidade de Jandira não tem condição nenhuma de ter um hospital gerido pelo orçamento municipal. É uma falácia, é uma inverdade, é uma injustiça enganar o nosso povo, dizendo que dá para a cidade ter um hospital. Lógico que fisicamente é fácil você levantar um prédio e construir um espaço com recursos que inclusive são agora, parece que estão tentando um empréstimo de 150 e poucos milhões de reais, dizem que é para terminar o hospital e mobiliar o hospital. Mas espera aí, então se a cidade não tem condição de construir um hospital, se a cidade não tem condição de mobiliar um hospital, como é que ela vai custear um hospital? Então, Jandira é uma cidade, dentro do circuito da região metropolitana, das 39 cidades, que é a única que não tem um hospital. Todas as outras têm. Vou dar um exemplo. Itapevi tem o Sanatorinho, tem o IES, tem vários outros espaços lá de tratamentos que melhoraram muito. Barueri tem 3 hospitais e agora está saindo um hospital regional que vai ser inaugurado que pertence para Jandira também. E aqui eu queria testemunhar uma coisa, que injustiça que fizeram com Jandira. Esse hospital regional era para ser construído na nossa cidade. Porque na minha época, quando o governador era o Geraldo Alckmin, ele prometeu para nós, lá em Jandira, na praça de eventos, que ia fazer o hospital regional em Jandira, e nós demos o terreno, demos espaço, e eu faço a crítica dura, sim, não tem esse problema comigo não, é o vice-presidente, receba a minha crítica, vice-presidente.
o senhor vai ter que me receber aí no Palácio do Planalto, porque é aí que eu vou cobrar que vocês implantem em Jandira um hospital de qualidade. Naquele caixote lá que o atual prefeito está fazendo. Nós vamos implantar lá uma AME, onde vai ter maternidade, onde vai ter pediatria, obstetria, geriatria, e vai ter também a ortopedia e as especialidades necessárias, em parceria com o governo federal que vai bancar isso para a gente. Porque a cidade merece isso, é a única que não tem na região esse espaço. Então, se é para falar a verdade, aqui no Pó de Bururu, e respondendo a sua pergunta, senhor Orlando, eu quero dizer para o povo de Jandira que eu tenho um compromisso com a minha cidade. Eu nasci, moro e fui criado, e estou lá até hoje. Muitas inverdades falam de mim e continuarão falando. A única solução para Jandira tem nome, chama-se Paulinho Bururu, e presidente Lula. É meu amigo, vai ajudar a gente a investir lá e cumprir a promessa do Geraldo Alckmin. Agora, Paulinho, você levantou uma questão aí relacionada ao orçamento. Tem uma questão aqui que a gente pode debater um pouco. Com relação à infraestrutura, a arrecadação de Jandira permite uma ação no sentido de transformação da cidade? Se sim, o que fazer? Bom, nós vamos ter que retomar o que nós fizemos de 2001 a 2008. Nós tínhamos um programa de governo que tinha 5 pontas. A primeira era educação. Priorizar, sem dúvida, a educação. Quando você educa bem as crianças, os adolescentes e os jovens, você cria uma geração que não vai ter doença, que não vai ter criminalidade na cabeça, que não vai ter prostituição, droga, bebida, porque tudo isso é oferecido porque não tem um sistema educacional que gere vida, que gere esperança. A gente quer, como prioridade, então, dizer que nós tínhamos a educação, a saúde, que virou tese da USP para uma companheira nossa, que foi secretária de saúde, a doutora Jocilene, tese para o doutorado dela. E que eu tive a oportunidade de estar nas minhas mãos essa tese, que foi tudo o que nós fizemos na cidade de Jandira. E que nós vamos refazer, porque os 5 prefeitos que passaram depois da gente destruíram tudo, até fecharam o hospital, acabaram com os postos 24 horas, fecharam a farmácia popular, acabaram com tudo. E na ponta, tudo isso para fazer grandes compras de medicamentos, grandes compras de questões que são para interesse de ter lucro financeiro nas parcerias que fazem obscuras. Então, eu queria dizer que, na questão que o senhor me pergunta, então, objetivamente, o terceiro eixo nosso, naquela época, era a reurbanização da cidade. Infraestrutura. Cuidar de baixo, que seria, no caso, da parte de saneamento, recuperar rios da cidade que estão todos poluídos, canalizar os que devem ser canalizados, gerar uma política de saneamento básica que seja sustentável, criar um sistema para recuperar a água das chuvas e poder usar para a cidade, para fazer limpeza das praças. Tem 1001 coisa que dá para fazer com a questão da reurbanização e reorganização. Só que Jandira, senhor Orlando, não tem dinheiro para isso. Pois é. A cidade é muito humilde. Eu estou ouvindo dizer, e eu estou encomendando um planejamento que nós estamos fazendo já, para saber quanto que a prefeitura tem hoje para poder investir na cidade. Pelo que eu já senti, o prefeito que ganhar a próxima eleição tem que ter muita habilidade, muita parceria com o governo federal, porque não vai ter dinheiro nem pagar a folha de pagamento. Os caras destruíram o cofre público, senhor Orlando. Com relação a pagamentos, tem uma questão também um pouco polêmica, mas importante para se dizer. O jandirense tem dificuldade em regularizar a documentação de suas casas. O que tem de projeto para facilitar essa demanda ou se já está incluso no seu plano de governo essa questão? O que pode dizer sobre relacionado a isso? Legal, senhor Orlando, uma boa pergunta. Eu fui leiturista da Luz 13 anos em Jandira, então eu conheço Jandira na palma da minha mão. Rua por rua, bairro por bairro, e para não dizer e ser muito audacioso, eu conheço as pessoas que moram nas casas. Tanto é que o senhor mesmo vê a gente andando na rua ali, fazendo nosso trabalho, tocar as trombetas lá para derrubar as muralhas do mal, a população vem abraçar a gente, vem beijar, chama para tomar um cafezinho, uma aguinha, bater papo, porque conhece a gente pessoalmente mesmo. E nós começamos um projeto, nosso governo, 2001 a 2008, que foi regularizar a parte numérica da cidade, do bairro para o centro. Depois começamos um trabalho de regularização fundiária. Quando eu fui vereador em 1989,
eu fiz uma CI, Comissão Especial de Inquérito, para investigar, analisar todos os terrenos de Jandira que não tinham escritura, registro e os que eram tomados injustamente através de o pessoal fazer uso capião ilegal. E eu identifiquei naquela época, 89 para 90, que Jandira é uma cidade 90% irregular. Até hoje em Jandira não tem uma política adequada e nós tentamos implantar, tanto é que nós regularizamos a Vila da Amizade e parece que agora o pessoal já entregou o título de posse, regularizamos Dolores Pascoalim e fomos regularizando vários bairros que precisavam. Só que não deu para fazer tudo porque o tempo foi muito curto. 8 anos de governo não era um tempo que dava para fazer tudo, né? A cidade cheia de problemas em todas as áreas, mas nós já temos um programa, já temos um projeto que era o Jandira Mais Bela, que fazia esse trabalho. Depois parou, né? Muito bem. Paulinho, a gente também, eu andando pela cidade, as pessoas me questionavam assim com relação às pessoas em situação de rua. Aí a gente levantou sempre algumas questões com relação a albergue, locais específicos para essas pessoas. E aí eu pergunto a você, como você avalia esse problema e qual a sua visão? Tem um projeto voltado a essa realidade com relação às pessoas em situação de rua? Então, senhor Orlando, deixa eu tentar ser muito pontual. Eu quero ser muito verdadeiro aqui, olhando no olho de cada pessoa que está me assistindo aqui no Pod de Bururu. E aproveitar e mandar um beijo para todo mundo que me ama e que me odeia. Porque algumas coisas estão no coração da gente que não vão sair. Nós tínhamos um programa, um projeto no nosso governo. Quando eu tomei posse no dia 1º de janeiro de 2001, a minha saída de dentro do local da posse, que foi lá no anfiteatro, e eu carreguei todos os secretários e todo mundo que estava lá dentro, o primeiro lugar que eu fui foi para aquela ponte que tem que sair de Jandira, que vai sentido pegar Castelo Branco. Ali do lado do conjunto habitacional, perto da prefeitura. Morava uma família debaixo dessa ponte. A gente foi lá, retirou a família naquele dia, naquele horário, levei eles para morar lá na prefeitura, empreguei o homem que estava lá, e ali começamos um programa que era Ressuscita. A gente, nesse programa chamado Ressuscita, a gente tirou todos os mendigos da rua de Jandira, cuidamos, reabilitamos os alcoólatras e os drogados e geramos 159 empregos. Empregamos todos eles para cuidar de praça, para poder varrer rua e poder fazer parte do governo. Esse é um programa que eu vou reabilitar ele de novo e vou acabar com esse negócio das crianças estar lá no farol, vendendo bala, lugar de criança na escola estudando, tendo alegria para estudar, e os que puder participar do Pé de Meia, que é um grande projeto do presidente Lula, nós vamos implantar também. Para acabar com esse problema, todo mundo pergunta, como é que você vai fazer, Paulinho? O que é que você tem para fazer de importante? Nós vamos implantar o Renda Cidadã. Se tudo correr bem, nós vamos fazer um levantamento financeiro e vamos pegar as famílias de maior dificuldade e que tem vulnerabilidade, dificuldade de vida, e a gente vai dar para cada família R$1.000 por mês de ajuda com uma renda cidadã. Que a pessoa possa pagar sua água, sua luz, fazer sua comprinha, gastar seu dinheiro na farmácia, na padaria, mas na cidade de Jandira. Vamos ter um sistema, que esse sistema ele vai gerar para a cidade um movimento para aquecer a economia e gerar emprego. E poder empregar essas pessoas. E fazer um acordo com o comércio da cidade, com a indústria, que essa geração tem que ser feita para os moradores da cidade. Eu vou cercar Jandira, em todos os sentidos. Eu vou fazer que Jandira gere vida e prospere vida. E a partir desse projeto, me perguntaram, mas se não tem dinheiro, o orçamento é pequeno, como é que você faz isso? É fácil, eu acabo com a corrupção. É fácil. Eu dou a César o que é de César e dou a Deus o que é de Deus. E é fácil, fácil, fácil. Porque a nossa cidade hoje vive uma situação que todo mundo está percebendo, não preciso falar, vive com medo. Então, e medo em todos os sentidos. E nessa questão, senhor Orlando, principalmente essa questão, eu conversando com a minha esposa, a Janaína, a gente se entendeu numa questão muito importante. Nós queremos cuidar de pessoas, nós queremos cuidar das crianças, cuidar dos idosos, cuidar dos que estão doentes sem espaço, né? Hoje mesmo, muito triste, um amigo meu foi parar na UPA, se Deus me permite falar o nome dele aqui, a família, o amigo Salomão, que foi meu secretário de obras, está lá na UPA. Ué, aquele caixote gigante que fizeram lá, não era para ser um hospital, por que não está funcionando então?
ou é só para fins eleitorais, né? Então, mas Deus vai dar graça, o Salomão vai ficar bem. Eu até peço para as pessoas que estão me ouvindo aqui que orem por ele, rezem por ele. Pessoa que ajudou muito essa cidade, merece uma honra em vida, né? E mais do que isso, eu posso dizer para você o seguinte, quem me conhece sabe o que eu estou falando. O meu coração é para aqueles que mais precisam da gente. E se assuste os que têm muito dinheiro na cidade, viu? Eu vou implantar o projeto Robin Hood, um projeto que eu já tinha implantado anteriormente, tributário. Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. E nós vamos investir pesado nisso, pesado. Agora, uma outra questão, Paulinho, com relação à mobilidade. Sabemos que a cidade de Jandira hoje tem uma população muito ampla e em alguns pontos de pico a dificuldade para se locomover, para chegar nos seus lugares. Então eu perguntaria a você, sendo eleito, tem projeto no sentido de facilitar o transporte em Jandira? Então, senhor Orlando, a gente falando de mobilidade, nós temos que pensar em 2 itens. Mobilidade para quem e para quê? Eu aprendi há muito tempo atrás, lá no meu primeiro governo, que eu queria que Jandira se tornasse uma cidade onde você joga, vou dar um exemplo, vou exemplificar aqui, você pega uma lagoa, de lugar de água parada, e joga uma pedrinha. O que acontece? Sai vários círculos consoantes um do outro que se abrem e que se tornam, de verdade, um sentido comum para que haja um desafogamento. E assim nós fizemos em Jandira em 2001 e 2008. Eu abri aquela descida ali da Caixa Econômica Federal e largamos ali. Eu fiz aquela rotatória feita na Via Expressa ali, que todo mundo achava que tinha que fazer, ninguém fazia, eu fiz. Eu alarguei as calçadas, a gente fez um sistema de drenagem de água para não alagar mais a cidade. Nós fazíamos desassoreamento. Eu fiz mais ou menos um modelo que, não sei se eu posso dizer que é uma experiência única minha, mas eu governei Jandira nas 4 estações do ano. Eu sabia o que tinha que fazer na primavera, no verão, no outono, no inverno. Eu sabia que tinha chuvas na época da primavera, então eu tinha que, antes, no outono, já limpar todos os rios, desassorear os rios, limpar as bocas de lobo. A gente sabia isso, já era rotina. Então, por isso que não dava enchente em Jandira. Mas por que está falando isso se o negócio é mobilidade? Para chegar na mobilidade, quer dizer o seguinte, primeira atitude que eu vou fazer, eu vou acabar com a zona azul em Jandira. Eu vou acabar com aquele negócio maldito que está roubando o povo de Jandira, enganando o povo de Jandira. A pessoa toma multa, mesmo pagando lá o zona azul, toma multa. Eu vou acabar com a indústria da multa em Jandira. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou criar um projeto que vai ser modelo para o país, para cidades de pequeno e médio porte. Eu vou criar o rodízio de veículos numa relação conversada e combinada com a população no orçamento participativo. Eu vou discutir com a população da cidade um sistema de rodízio, onde também não lese ninguém, mas faça que as pessoas possam ter a possibilidade de se locomover na cidade com mais facilidade. Quero tirar a rodoviária de onde ela está ali, quero levar para o lado de lá, para transformar mais expansiva a cidade. E vou abrir estradas que levem o fluxo de carro para fora. Por exemplo, eu tenho um sonho que era para ter feito lá atrás e não consegui. Junto com o governo federal, eu vou buscar recursos para canalizar o Guembé e fazer por cima dele 2 pistas que saiam lá do Vale da Banana e que vá até lá Barueri, para levar o trânsito do Vale do Sol Nascente, Velho Sanazar, Novo Sanadar, Parque Santa Teresa, um pedaço do Fátima, por ali para sair da cidade. Para não precisar ir até o centro para pegar ali aquele monte de aperto que tem, aquele sufoco que tem, e com todo o respeito, perdão que está me ouvindo, a baita burrice que fizeram de pôr o corredor oeste por lá de dentro da cidade, para atender interesses obscuros que hoje a gente vê quais são do lado de lá da linha. Na minha época, o projeto era para passar por lado de lá da linha, não ia mexer com a cidade. E aí mexeu e afogou a cidade, enforcou a cidade. Então, tudo que a gente fizer no trânsito vai ser nessa visão. Vamos investir na questão de tentar colocar na cidade a tarifa 0 de ônibus. Ah, isso não funciona, é mentira. Não, funciona assim. Eu fui até Vargem Grande, Josué é meu amigo, eu tenho um deputado federal nos ajudando também a caminhar com essa ideia também, que é o amigo Tatos. Então, a gente está criando políticas públicas para resolver o problema. Então, na questão da mobilidade, nós temos várias ideias. Nós vamos tentar fazer Jandira se tornar uma cidade que ela seja transversal, não fique daquele jeito que ela está hoje, está travada. Nós temos que destravar e tirar tudo que pode atrapalhar o trânsito, mas pensar numa coisa que pouca gente pensa, senhor Orlando.
nós temos que organizar as calçadas da cidade para que as pessoas que são deficientes possam transitar. Isso também é mobilidade. É mobilidade. Nós temos que fazer uma outra coisa que pouca gente percebe. Eu torci meu pé em menos de 15 dias 3 vezes andando nas ruas de Jandira. Torci 3 vezes o pé direito e hoje torci o esquerdo. De tanto buraco que tem na cidade e nas calçadas. Tem que ter uma política de urbanização e reorganização isso. Isso também é você fazer mobilidade. Tentar fazer uma política de discussão das bicicletas. E eu vou criar em Jandira, sabe, senhor Orlando, um negócio que é ímpar. Eu vou criar os espaços para poder acolher os motociclistas, os motoboys, que tem um banheiro, que tem um lugar para tomar um cafezinho, que tem um lugarzinho para ele descansar, para ele não ficar que nem doido, andando para cima e para baixo que nem doido. E vou implantar uma lei em Jandira que é o seguinte, a lei do silêncio para os automóveis e para as motos. Eu vou acabar com essa bagunça de o pessoal passar dos decibéis que tem que ter na barulheira de carro de som aí, de show do pessoal aí de fazer funk, pancadão, com carro de som, e também não deixar a gente em paz os motoboys, motoqueiros, não é nem motoboys, até me perdi, desculpa a palavra, as pessoas que usam moto, para ficar estalando, dando tiro e fazendo assim, deixando as pessoas do lar que não conseguem ficar em paz, que querem descansar à noite. Né? É um pouco do que a gente pensa, mas tem muito mais coisas, porque nós vamos conversar muito com o povo para resolver essas coisas aí. Muito bem. Agora, você citou um ponto que é importante para a população e que eles esperam e estão esperando isso da sua pessoa ou do nosso prefeito. Tarifa zero. Tem um plano, um público-alvo para sejam beneficiados na questão da tarifa zero? Bom, inicialmente, o estudo que nós vamos fazer, e não adianta esconder, né? Porque quando fala em tarifa zero, no final da conta, quem é que paga, então? O que é? O empresário vai dar de graça? É presente? Não existe isso, não existe brinde. A verdade é, as pessoas que trabalham nas empresas recebem o Vale Transporte. Então, com o Vale Transporte, você consegue pegar direto das empresas esse recurso para injetar a empresa e abater um pouco do valor do que já é. Eu vou implantar o sistema intermodal de novo, essa é a tarifa única. Para que a tarifa única? Para os que não são vulneráveis. As pessoas que já têm recurso financeiro, classe média, a classe A, B e C. A classe D, E e F, nós vamos tentar implantar o programa da renda cidadã e implantar também o passe livre para a pessoa poder ter aí o seu trânsito livre no ir e vir da cidade. Na medida que Jandira for melhorando seu orçamento e a gente fizer uma discussão política tributária decente para a cidade, trazer mais recursos, mais empresas e viabilidade financeira, aí podemos aumentar os investimentos no social para cuidar das pessoas. Então, na questão da tarifa zero, é possível sim, não é impossível, nós vamos fazer. Já fizemos coisa mais difícil que foi arrancar caçanico e passar trator em cima. Foi. Né? Isso é verdade. Isso é uma realidade de hoje. Agora, tem uma questão também que as mães muitas vezes me questionam. Com relação à criança e conselho tutelar. Hoje nós sabemos que tem cinco pessoas, 5 conselheiros atuando na cidade. E em outras ocasiões foram eleitos 5 pessoas homens. Não houve uma mulher. Você tem algum programa para facilitar ou para mudar esse sistema? Ou para apanhar para 6 pessoas e aí sendo eleito 3 homens e 3 mulheres continuamente nesse sentido? Ou não? Ou qual é a sua opinião nesse sentido aí? Senhor Orlando, eu queria fazer aqui um depoimento, até um testemunho para todas as pessoas que estão me ouvindo, que é o seguinte. Também conversando com a minha esposa, ela falou uma coisa muito interessante para mim que eu nunca tinha observado. Se o município arrecada impostos, se o município tem deveres para cumprir com a sociedade, quem se coloca como um candidato a vereador tem uma missão de fiscalizar, cobrar que as leis sejam feitas e façam as leis, né? Então, o Legislativo, de acordo com o artigo 10, o inciso 10 da Lei Orgânica Municipal de Jandira, ele é um fiscalizador, ele é um criador de leis e ele é uma pessoa, enquanto pessoa jurídica, o Legislativo, eu digo o nome de cada vereador, tem uma responsabilidade de parar de ficar dando saco de cimento, da areia, da pinico, da balde, dar essas monte de coisa para os outros para comprar o voto e fazer o papel deles, que eles não fazem o papel deles.
Tem que parar com esse negócio de ficar pedindo lombada e por nome de rua, de defunto. Para com isso, gente. Vai trabalhar, vai ser vereador. Quer aprender a ser vereador? Olha que eu fiz uns 8 anos de governo, de mandato de vereador quando eu fui vereador. Eu pus 630 emendas na Constituição Municipal. Eu fiz projetos que criaram motivos de discussão política na cidade de alto nível. Mas também não quero aqui ficar indagando só vereador, não, mas quero mandar um recado nessa questão, senhor Orlando. Conselho Tutelar. Quem criou a lei e fundou o Conselho Tutelar fomos nós, em Jandira. Quem implantou o Conselho Tutelar foi a gente também. Eu tenho uma proposta, através do que minha esposa falou, que é muito legal. Nós vamos criar, fora o Conselho Tutelar reconhecido por lei, que tem poder para fazer o que faz, nós vamos criar dentro dos núcleos dos CRAS e dos espaços que são sociais, que é atendimento ao povo, nós vamos criar o Anjo da Guarda. O que é o Anjo da Guarda, que foi a ideia que a minha esposa deu? Nós vamos fazer uma vasculha e um acompanhamento do papel das pessoas eleitas dentro do Conselho Tutelar. Vamos fazer que eles trabalhem direitinho, cumpram a missão deles. Porque antes não tinha salário, o pessoal até fazia bastante. Hoje tem salário e ninguém vê mais como que funciona. Então, cuidar da criança e do adolescente, nós vamos tocar isso com muito carinho, junto com os anjos de guarda que nós vamos colocar para fiscalizar e também cumprir um papel importante. Eu quero criar uma sinergia na cidade, junto com a população e as entidades sociais, a Cáritas, a São Francisco, a Copen, a Sagrada Família, a APAME, todos os órgãos que têm sociais da cidade. Eu quero criar uma correlação do seguinte: como é que pode, meu amigo Jefferson, numa cidade chamada Jandira, ter uma entidade chamada Cáritas São Francisco que cuida de 1.000 crianças, e o governo municipal dá um aporte financeiro para isso, mas se você for nas creches olhar como que é a situação, se não tivesse parceria com os países internacionais, como no caso com a Itália, com o Grupo ONUS, o que estava sofrendo as crianças na nossa cidade? Então, assim, eu acho que as entidades sociais de Jandira têm que ser muito bem reconhecidas, todas elas, e dar recurso para elas poderem trabalhar. Né? O Recanto Carlinhos lá fecharam, se o senhor sabe, depois abriu de novo, não sei que forma que foi. O que eu posso dizer é o seguinte: em Jandira precisa se reconstruir de novo tudo que a gente fez e libertar aquela cidade. Muito bem. Agora, uma outra questão relacionada aos jovens, sobretudo. Com relação ao lazer. O jandirense tem um conceito de cidade dormitório. Todos sabem aí que por muitos anos Jandira tem essa nomenclatura de cidade dormitório. Nos finais de semana, a população jandirense terá opções de lazer? Então, senhor Orlando, uma das coisas que a gente fez muito na cidade também no nosso período foi o seguinte: a gente, no esporte, criou vários tipos de modalidades de esporte, ginástica olímpica, xadrez, futebol de salão, o futebol de campo, o karatê, o judô, o jiu-jitsu, várias modalidades, basquete, vôlei, para agregar em todos os bairros da cidade. Tanto é que eu fiz 13 quadras esportivas na cidade, estão todas destruídas agora, para poder colocar o esporte nos bairros. Culturalmente, nós fizemos que o Teatro Municipal virasse um cinema. Tinha grandes apresentações culturais para o povo. Vinha a Orquestra de São Paulo tocar em Jandira. A Praça de Eventos, transformamos num espaço de cultura, onde os cantores da cidade tocavam e cantavam. Os nordestinos podiam participar. A nossa festa junina era a melhor festa junina do Brasil, modestamente falando, né? Não abusando muito do Nordeste, que tem melhores também, eu sei. Mas a gente tinha um público que gostava de vir em Jandira, a região vinha em Jandira. Né? Eu era meio xarope, eu apresentava a quermesse, a gente fazia uma das maiores fogueiras do Brasil, verdadeiramente mesmo, uma grande queima de fogos bonita. Era uma cidade alegre, uma cidade feliz, a juventude era feliz. A gente tinha um programa que era o projeto Artes de Rua, que ensinava as crianças a usar o grafite para pintar os muros públicos e os muros também particulares, enfeitava a cidade. Tinha um programa também que era na JAIS, Associação Jandirense de Apoio a Entidades Sociais, que era uma ONG, que lá pegava os jovens da liberdade assistida, que a justiça do município mandava para a gente ensinava a fazer aula de marcenaria, aula de canto, aula de informática, vários tipos de ensinos para cuidar desses jovens da liberdade assistida. E aí a cidade tinha uma vida para a juventude, a gente tinha uma alegria, as crianças iam para a escola felizes e voltavam felizes.
E precisamos repensar um novo modo de fazer isso, abrindo as escolas finais de semana estaduais, para implantar a Escola Viva, que é um projeto de ter tudo isso de volta nas escolas estaduais e também nas municipais. Mas o que eu acho que o jovem de Jandira mais precisa hoje é ter uma pessoa que tenha coragem de peitar o que mais destruía a juventude de Jandira hoje. Primeiro, eu vou implantar uma lei na cidade que eu vou dar uma regularizada nessa coisa do álcool. Não é possível a gente perder tantos jovens como nós estamos perdendo para a bebida. Virou o fim da picada. E da bebida, vai para as drogas. E daqui um pouco, tá lá em São Paulo, ou tá nos rincões das cidades, fumando crack. Cada pai e cada mãe que está me ouvindo, observe o que eu estou falando para vocês. Nossos filhos estão correndo um risco violento de serem absolvidos pelo mal. Vocês acham que o demônio, aquele de rabinho, de chifrinho que todo mundo fala aí, o demônio é aquele que leva as pessoas de bem para o caminho do mal. E tá cheio de gente já no caminho do mal, levando seus filhos para esse lado. Então, nós temos que dar um breque nisso. Temos que meter, com todo respeito aos evangélicos aqui, a espada de São Miguel Arcanjo no peito desses caras que faz isso. Nós temos que pegar a graça de São Gabriel e São Rafael e de todos os anjos que estiveram na face da terra para ajudar a defender nossos filhos. E aí precisa que o povo de Jandira também entre dentro dessa batalha para ajudar a gente. Nós precisamos reeducar os pais para educar os filhos, que perdeu o controle. É impossível isso. Esses dias, sabe, gente, eu vi um pai colocou cerveja na mamadeira e deu pro filho. Que é isso, gente? Que época que nós estamos vivendo? É um absurdo. Então, senhor Orlando, nós precisamos refazer de novo os valores da sociedade. Nós precisamos cuidar das pessoas com carinho. E quando a gente grita reconstrói Jandira, é essa parte urbana, essa parte de estrutura. Saúde, educação, transporte, segurança, meio ambiente e outras coisas mais. Quando a gente grita liberta Jandira, é isso, é libertar as pessoas dessas coisas que estão acontecendo. Dizem aí, eu fico ouvindo as pessoas dizer, que hoje quem manda na cidade não é mais o poder público. Quem manda na cidade não é mais o povo. No meu tempo, Jandira era a cidade da fé. Hoje é a cidade da morte. Só morre gente. E ninguém sabe quem matou. Né? É isso. Agora, você levantou uma questão aí da saúde, da educação. Vamos fazer uma questão relacionada à saúde. Como sanar o problema da demora, que hoje sabemos que tem muita demora, da chegada do SAMU entre o chamado e a chegada do SAMU para acolher ou atender aquele incidente que aconteceu até para levar ao hospital. Como é que você vai sanar esse problema sabendo que a demora para a chegada do SAMU hoje é exorbitante lá em Jandira? Bom, na verdade, falta consciência de quem tem o anel de médico e que fez um juramento um dia de salvar vidas. Porque se eu sou prefeito de Jandira, nunca que uma SAMU ia demorar tanto como demora hoje para atender. A primeira coisa que eu vou fazer se eu ganhar a eleição é baixar um decreto determinando que um chamado de socorro de qualquer cidadão ou cidadã que seja dentro do município de Jandira, 16 km², 16 km², Jefferson, uma cidade que é um ovo, é desse tamanhozinho, tem que ser atendido rapidinho. Para que fazer lugar para colocar SAMU, encher de SAMU e não ter atendimento? O povo está morrendo. Então, a gente tem que fazer ado, cada um no seu quadrado. Eu vou usar o chicote. Quem não tiver dentro das regras, está na rua. Seja lá quem for. Tá bom. Agora, uma última questão, a questão voltada à educação. Tem um plano de ação abrangente para todas as faixas etárias, desde o maternal até o EJA, ou ensino de adultos na escola? Então, senhor Orlando, de jovens e adultos. Eu vou até aproveitar aqui para fazer um convite. Amanhã, dia 6, às 19 horas, na Nikkei, do lado da delegacia de Jandira. Amanhã, sexta-feira, 19 horas, na Nikkei, do lado da delegacia de Jandira. Vai ter o primeiro encontro de mulheres preocupadas com a cidade. E é o encontro aberto. E é onde nós queremos que as mulheres da cidade vão lá e façam lá as suas opiniões, principalmente na educação. Está errado ter na educação, lá no maternal, homens que são funcionários dando banho em meninas, trocando a fraldinha das meninas, dos bebezinhos. Vocês sabiam disso?
Tem isso em Jandira. Nós temos que fazer política a partir do que as mulheres entendem que é melhor para os seus filhos lá na creche, lá no ensino infantil, no ensino fundamental. Por isso que estou convocando vocês, mulheres, para amanhã, dia 6, 19 horas, na Nikkei, do lado da delegacia de Jandira, e lá está a sua opinião, e lá fazer sua proposta. Porque eu vou ficar falando aqui, dá aquela impressão que eu sou o cara que sei tudo. Tudo bem, passei por lá, sou o único prefeito reeleito, fiquei 8 anos, mas eu não sou Deus não, gente. Eu preciso da ajuda dos companheiros e das companheiras. E democracia, sabe como que é, senhor Orlando? Democracia é quando as pessoas vêm participar de verdade. Não é ficar falando no cantinho. Devia ter feito isso. Não fez isso. Se fosse eu fazia isso. Então vão lá participar das suas opiniões. As mulheres são elas que têm o dom mais divino do mundo. Elas não saíram da cabeça do homem, nem debaixo do pé do homem. Elas saíram da costela para ser companheira, para ser amiga, para ser empoderada. Então a mulher, ela tem que cumprir o papel dela do lado do homem. Então, este homem aqui está pedindo para que as mulheres da nossa cidade venham me ajudar. Venham cumprir o seu papel. E parabéns para aquelas que trabalham em casa, que trabalham muito cuidando do seu lar. Parabéns para aquelas que trabalham home office. Parabéns para aquelas que estão lutando para ter um emprego. Parabéns para aquelas que estão estudando. Parabéns para aquelas que geram vida, que geraram eu, que geraram todos nós que estamos aqui e que vão continuar gerando a vida. Tem um velho ditado que fala o seguinte: o sonho do mal é poder dominar o ventre de todas as mulheres, porque ele acabaria com a coisa mais importante que Deus fez, a vida. Então, mulher, você tem um papel importante, hein? Amanhã, 19 horas, na Nikkei, do lado da delegacia, e lá da sua opinião sobre educação e sobre outras coisas mais. Agora, Paulinho, tem uma questão que a gente vê muito dentro da cidade. Há alguns anos a cidade recebeu o título de Favo de Mel. E o que a gente vê hoje em dia são favos de entulhos, favos de lixos acumulando pelas ruas da cidade. Tem algum plano de ação para resolver essa questão? Então vamos começar assim. Eu vou dizer o seguinte: o primeiro favo que nós precisamos tentar salvar da cidade é achar o favo. Porque lá em Jandira já roubaram o mel e estão roubando o favo agora. Então, se a gente achar algum favo lá, nós vamos ter que tratar dele com muito carinho. Mas nas coisas que são mais práticas, como o senhor falou, lixo, entulho e bagunça, isso nós vamos cuidar. Nós sabemos como fazer. Nós já fizemos e sabemos como fazer. Jandira é uma cidade limpa, bonita, organizada e ordeira. Nós temos que fazer uma outra limpeza na cidade. A limpeza do cofre público. O dinheiro de Jandira está sendo drenado por vampiros, por vampiras, sem controle. Eu desafio a Polícia Federal, eu desafio a Polícia Estadual, essa aí que não investigou a morte do Zezinho e que nos deve esclarecimento da morte do Zezinho, quem matou, quem mandou matar e por que matou. Eu desafio a Polícia Federal, a Justiça Federal, a vir em Jandira fazer um arrastão lá, aí vocês vão se assustar. Vocês querem saber onde é que está crime organizado e bagunça? Vai em Jandira, vai lá. É um exemplo para o Brasil hoje, tá bom? É isso aí. Agora, uma questão pessoal. Fica na cabeça das pessoas uma interrogação. Paulinho é isso, Paulinho é aquilo, o Paulinho... Você entende como as pessoas pensam. Diga às pessoas o que realmente é o Paulinho Bururu. Tá bom. Eu de 1989 até 2008, eu fui chamado de homossexual. Aquele tempo a palavra era outra, era bicha, literalmente bicha. Esta bicha aqui tem 4 filhas, lindas, maravilhosas, tem um neto, e quem me conhece sabe quem eu sou. Não me sinto ofendido com isso, não, porque eu tenho respeito a todo credo, toda raça, todo sexo. Não. Eu sou um cara casado, tenho família, e a palavra da minha vida é família. Eu sou família. Se acham que isso vai denegrir minha imagem, eu quero aproveitar esse momento para dizer que eu não sou homossexual, eu sou hétero, mas eu quero o voto dos homossexuais. Eu quero o voto, sim. E quero o voto também das mulheres. E quero o voto dos héteros também. E quero o voto desses fofoqueiros que vai cair os dentes deles tudinho
na hora certa, porque o Senhor vai colocar a mão na sua cabeça, seu pilantra, sua pilantra. Você que mente de mim, faz fake news e fala mentira, eu te entrego na mão de Deus. E quem matou o Zezinho sabe, já que eu tenho falado muito isso, quem matou e quem mandou matar vai virar ossos secos. Se prepare, se prepare. Seu tempo está chegando. Não vai demorar, não. E eu nem me ofendo, senhor Orlando, com isso. Até agradeço pela pergunta, que foi muito legal. Eu sou católico, batizado na Igreja Católica, sou temente a Deus, sou devoto da minha fé, e posso dizer o seguinte, essas pessoas que fazem o mal hoje na cidade, e acham que mandam na cidade, e acham que tomaram o poder da cidade, eu quero dizer para vocês o seguinte, ó, que ele cresça e que eu diminua. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E se vocês acham que o meu caminho é curto, eu sou da porta estreita, não sou da porta larga. Não estou pegando ajuda de empresário nenhum, não estou pegando nada de ninguém para vender a cidade. Quero até agradecer aqui publicamente poucas pessoas, mas poucas pessoas que têm olhado para a nossa campanha com carinho e ajudado a gente a caminhar, as trombetas, aqui no nosso Pó de Bururu, que Deus abençoe a pessoa que nos está dando essa graça e nos iluminando, entendeu? Mas eu sou um cara muito grato, eu sou justo, entendeu? Então, para os do bem, a oração, amém. Para os do mal, o chicote e a espada. Paulinho Bururu, fica aqui o nosso agradecimento a você. Aproveita esse 1 minuto para fazer suas considerações finais e agradecer o povo por nos acolher e nos assistir. Legal, legal. Então, eu queria aqui, primeiro de tudo, assim, para quebrar esse clima de tanta tensão, né? Que são coisas muito sérias sem ser tratadas, então tem que agir com seriedade. Eu queria aqui agradecer a dona Madalena, todo o carinho do mundo, agradecer aqui o amigo meu, aqui o Francisco, agradecer imensamente, infinitamente o senhor Orlando, que é a pessoa da minha alma. Queria também aqui agradecer do fundo do meu coração a esse amigo e irmão Jefferson, que a gente se conhece há muito tempo na dor, não foi no amor, não. E dizer que, assim, o Pó de Bururu começou hoje. Se o Pó de Bururu agradar você que está me ouvindo aí e que quer participar e contribuir, saiba que, se Deus preparar, teremos outros momentos. Amanhã começa oficialmente a campanha eleitoral e eu, por uma ironia do destino, acabo fazendo 60 anos de idade. Eu nasci no dia 7 de setembro, às 2h45 da manhã. Meu pai acabou me registrando no dia 6 de setembro. Eu faço aniversário 2 dias, no dia 6 e no dia 7. Eu costumo comemorar no dia 7. Mas eu queria dizer que para mim é o melhor presente que eu recebi até agora, de poder fazer esse podcast aqui, com tantas pessoas boas e humildes, e poder externar o meu coração aqui, a minha vontade. Eu encerro dizendo assim, senhor Orlando, se você de Jandira, que já me conhece, sabe quem eu sou, você sabe o que tem que fazer. Se tocar no seu coração no dia 6 de outubro, vai lá e aperta o 13. Indiferente da sua ideologia, bolsonarista ou não, ou seja o segmento que for de esquerda, de centro-esquerda, aperta o 13. Eu sou Jandira, eu sou Paulinho Bururu. Eu não sou qualquer um, eu já passei por lá e vocês sabem que eu já fiz. Então, em nome primeiro de tudo, da grandeza e da justiça e da honra do nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou vivendo Isaías 45:13. Quem não sabe vai estudar e vai ler. Eu sou esse cara. Daí para frente, eu tenho um compromisso muito maior com Deus do que com pessoas humanas que são pecadoras como eu e podem fazer o de hoje ou amanhã uma coisa que pode ser muito horrível. Então, eu entrego aqui na mão de vocês o destino de Jandira, tá bom? E assim a gente encerra esse primeiro encontro do Pó de Bururu e aguardamos vocês para uma outra oportunidade. Muito obrigado e até lá.